Olá, bem-vindo a mais um episódio do Questão de Pele. É um prazer estar aqui recebendo esses convidados especiais para falar de um assunto hoje bem diferente, não envolve saúde, mas é etiqueta social. Então, para isso, eu tenho aqui presencialmente a Lu Leubach, que é a comunicadora, formada em Direito, apresentadora do programa Elas, da Plena TV, e o meu amigo querido Alexandre Zar, Alexandre Cury, que é um amor, que tem muita história para contar, né? Olha o currículo de Alexandre que eu tenho que ler para vocês, gente. Para aí. Olha, que tem coisa que eu nem sabia, né? Que eu falei para ele. Então, olha, o Alexandre é formado pela Faculdade de Publicidade de Ipanema, também em Artes Cênicas, pela Casa de Artes de Laranjeira, e o curso de reciclagem de etiqueta social e comportamental com Carmen Meirinck Veiga. E hoje é empresário. E está online com a gente, de Macaé, a Isabelle Carvalho Marchon, que é estilista e especialista em história da moda. Então, obrigada, Isabelle. Vamos falar um pouquinho, então, da arte de bem viver, né? Vamos começar a falar um pouquinho, Isabelle. Boa tarde a todos, obrigada. É interessante, eu vou começar com uma frase que eu gosto muito do nosso amado Gilberto Freire, esse sociólogo magnífico brasileiro. Modo e moda tendem a confluir a serviço do ser humano. E etiqueta social está vinculada a exatamente isso, os modos e a moda. E é interessante porque num discurso de civilização a gente tem a etiqueta social como uma regra de conduta já desde a antiguidade oriental, ali nos babilônios, nos assírios, nos mesopotâmicos. E nesses primeiros povos, como também os egípcios, você tem toda essa formação, né, de regras de conduta e associadas, obviamente, naquele período ali até o final da Idade Média como indumentária. E logo depois, então, é que a gente vai ter o conceito de moda de fato. E nessa perspectiva, a moda como etiqueta social, ela define regras e padrões, né, como também a própria indumentária, como regras e padrões de códigos vestimentares, códigos de conduta, ou seja, a própria construção da indumentária, ela diz de onde você é, onde você atua e fala sobre você, a cultura da qual você pertence, e fora todas as outras regras de códigos, né? Eu gosto muito de lembrar sobre uma das primeiras dimensões de regras, como etiqueta social e código vestimentar, a própria construção dos trajes dos sumos sacerdotes, ali no livro de Êxodo, nas Sagradas Escrituras. É a primeira informação que a gente tem como conduta de regra, né, de código vestimentar de fato. E temos um episódio muito interessante também nesse período de Antiguidade Oriental, que é a própria Rainha Esther, que é então buscada como referência para uma rainha que vai ter que ter uma posição em detrimento da conduta da Rainha Vasti, que foge aos códigos, ou seja, a própria etiqueta social, e Rainha Esther é escolhida, então, como rainha, através do concurso de beleza, o primeiro concurso de beleza que a gente tem na história. E essas regras vão se modificando à medida que a cultura e os povos, então, vão sendo tracejados nessa grande civilização que vai para a antiguidade clássica, né? Os gregos, os romanos, a própria formação da Europa. A Europa, ela é significativa nesse sentido. Até hoje você tem códigos vestimentares aí de fato sobre a moda, como regra de conduta que estabelece as cortes, a própria monarquia é uma referência maior para todas nós, para todos nós. A própria história, né? Hábitos e costumes contam, definem a própria história. Tanto que os pesquisadores trabalham exatamente com isso. Como se vestia, como se comportava, como agia, para poder criar a história daquele tempo. Por isso, a regra de etiqueta e a moda são muito importantes em tudo, apesar das pessoas acharem sempre que é um lado mais fútil da vida, e não é. A moda, ela conta exatamente como as mulheres e os homens eram e se portavam naquela época, como os hábitos também.
Os orientais, como eu sou árabe, os árabes, eles têm uma tradição de etiqueta que é uma coisa circular. Hábitos a nível de cerimônias, de casamento, de comportamento, de hábitos familiares, que tem que ser passado de gerações, figurinos, hábitos de vestimento. Então, tudo isso que constrói a própria história. As pessoas têm que ver que moda e etiqueta fazem a construção de uma caminham história. juntas, né? Caminham sempre juntas. O Alexandre, Isabelle, é de uma família tradicional, né? E eles recebem como ninguém, né? Realmente as festas são grandiosas, né? E a Alexandre tem muita história para contar. Antes de começar o podcast, ele estava dando um spoiler do que eu não falar. queria te atrapalhar, não. Eu aproveitei o seu grau cultural para a gente poder dar uma empurrada, para tirar essa deturpação de imagem, né? Que as pessoas têm quando você fala, etiqueta. Não, etiqueta é uma coisa chata, ultrapassada, não é? Se ela fosse ultrapassada, não existiria história. E se você não se comporta dentro de um padrão, como é que vai contar a história da época que você viveu? Como a moda. A moda, você vê que a moda hoje, ela busca lá atrás, está trazendo o que já foi usado e adaptando para os tempos modernos. Sim. Você vê pelos últimos desfiles de Milão, que eram eles renovavam ideias já usadas. E agora está mesclando, muito interessantemente, eu entrando no seu campo, que nem deveria, você é uma mestra, a moda hoje ela não tem... essa moda é masculina e essa moda é feminina. Elas se mesclam. Sim. Hoje o ser humano adquiriu culturalmente uma liberdade que é muito interessante, que você se coloca da forma da sua personalidade, da forma que você se vê. Então, isso é grandioso para a própria história a seguir, porque aí vai ter uma gama de caráter, de personalidades de uma época que não existia antigamente, porque era tudo muito na caixinha. Quem disse que você nasceu e tem que estar na caixinha de fulano ou de Beltrano? Não, você tem que ter sua caixinha particular. É lógico que você não vai enlouquecer, extrapolar em vários outros sentidos e fazer da vida uma grande alegoria, não é isso. Dentro desse bom senso da sua personalidade, você sabe carregar aquilo que você gosta, se comportar da forma que você acha coerente, mas dentro dos padrões já existentes. Entendeu? Verdade. Você pode querer mudar, mas tem coisas que são imutáveis, principalmente na etiqueta social e comportamental. Isso é para convivência saudável. É o que eu falo sempre. O que a etiqueta te dá é uma convivência saudável. É você aprender o seu limite. E não ultrapassar o limite do outro. E o limite do outro, exatamente em tudo. Porque hoje, infelizmente, você não consegue se comunicar mais em grupo. Além da ansiedade que as pessoas têm. Do celular, têm que as falar pessoas o aí tempo todo. deselegantemente usam na sua frente, que mandam mensagem na sua frente, ficam batendo um papo. Eu acho que quando você sai de casa, você vai a algum lugar, você vai para conversar com quem está com você. Não para você ficar ligando para alguém. Isso você não sai de casa, você fica em casa, já que isso te supre. É como... Então, isso faz parte da antiga etiqueta, que quando um fala, o outro ouve, e aí a gente vai conversando. E isso é saudável, porque você não se cansa. Eu acho que você já teve a sensação de ter ido a algum lugar e ter chegado a casa muito cansada. Porque a noite foi cansativa, você teve que guerrear para falar, para jantar, para tomar um drink, para qualquer coisa, você foi cansativo, não foi prazeroso. Exatamente por essa falta de normas que o mundo vai se perdendo através do tempo. Você não acha, Isabelle, que há uma tendência hoje da sociedade quebrar essas regras sociais, né? Que as pessoas não seguem mais, né, o mínimo das regras? Exatamente. Numa perspectiva social, a gente até fala que a formação da etiqueta social em si, através desses modos e dessa própria moda, ela mescla a situação da atitude e do comportamento, né? O pensar, o sentir das pessoas. E isso você conjuga a própria moda. Esse rompimento em função da própria democratização da moda em si, como bem falou o Alexandre,
ele surge a partir do momento em que você dá ao sujeito indivíduo, a todos nós, essa liberdade de expressão. E as pessoas às vezes confundem o termo liberdade de expressão com quebras de paradigmas, né? Quebras de condutas, de códigos morais, da própria etiqueta social. E ela é relevante porque ela dá o norte à sociedade, né? A cultura daquela sociedade. A gente tem uma formação criteriosa sobre isso muito na corte ali de Luís XIV e XV, quando a França então é estabelecida como a corte mundial que vai determinar esses códigos de etiqueta social, e até hoje o são, né? A Inglaterra também é uma das maiores monarquias e mais importantes monarquias do mundo quando a gente fala de etiqueta social, como também os povos árabes, os muçulmanos, né? Temos também outros povos que determinam isso, como os próprios chineses, Exato. onde você tem uma formação muito importante ritualística para qualquer código social. Então, quebrar isso é você não dar relevância a um histórico de uma humanidade, é você romper crendo que a liberdade de expressão ela pode, é permissiva a isso. E, na verdade, não é. Os códigos de conduta, as regras da etiqueta social, elas existem para colocar limites e nos ensinar a ter esse comportamento diante da sociedade. Um comportamento que flui naturalmente e educadamente, que é o mais importante. A educação é acima de tudo. Ela é a base de tudo. Hoje as pessoas confundem tudo muito banalizam tudo. Hoje é moderno usar termos deselegantes em público, porque já dizem que fazem parte do vocabulário brasileiro. No meu não faz. Agora, e também a questão de isso tem que ser passado de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. O que acontece é que hoje essa corrente foi quebrada. Porque o que a gente mais é quando é criança, a gente vê através dos olhos dos pais. Com certeza, até você formar a sua personalidade. Então, é muito importante que, desde a base familiar, você aprenda a lidar com esse tipo de educação, ou de etiqueta, ou de moda, ou de qualquer coisa, porque são eles que estão te mostrando. A gente sabe as coisas, a princípio, através da educação familiar. Não tem como você fugir disso. Tanto que quando você vai pecar, fazer um erro, a primeira coisa que você lembra é o que você aprendeu através dos seus pais. E moda, educação, etiqueta ou não etiqueta, o comportamento seu vem do que você aprende. E aí, Lu, fala um pouquinho, o que você tem visto que te assusta mais, né? Olha, Ana, eu não sei, a gente que tem uma experiência, que já viajou muito pelo mundo, né? Inclusive conhecendo outras culturas, eu estou vendo que hoje está todo mundo muito igual. Aqui, vejo comportamento aqui, eu vejo comportamento em São Paulo, eu vejo em Nova York, eu vejo em Paris, e eu estou vendo as pessoas com o mesmo comportamento. Uma coisa que me chamou muita atenção, a última vez que estive em Paris, já fui algumas vezes, e sempre vi muito os parisienses lendo, muito, no metrô, nas praças, sempre com o livrinho na mão. Não vejo mais. Não tem mais. Não vejo. As últimas vezes que eu fui, você entra no metrô, todo mundo com celular e ninguém, como Alexandrine falou, ninguém mais para dar atenção ao outro, ou eu estou conversando com ele, eu estou e a gente até, de uma certa forma... Como também, sabe o que acontece? Porque hoje em dia, gente, eu falo demais. Hoje em eu dia, também, eu estou até quietinha. Você inventa que é escritor, vai numa editora, paga pelo número tantos de livros, e isso é lançado no mercado, isso é um absurdo. Isso é verdade. Não tem mais uma editoria que lê, que fala, não, isso pode ser publicado, isso vale a pena ser publicado. Agora, se você quiser ser escritor e falar um monte de absurdo, eu pagar por aquilo... mas isso isso é geral, né? Você vê que hoje, na rede social, né, qualquer um se torna celebridade desde que você tenha dinheiro para pagar, fazer um tráfego pesado. O selo de verificação que o Instagram dava a poucos, hoje a gente pode comprar. R$55 por mês, gente. É claro. Mas agora eles vão dar um selo de verificação dourado, né? Que é diferente para quem ganhou realmente... foi aquele do Norte.
for uma pessoa que eles considerem ali, né, uma celebridade. Mas é Mas isso. Aí é você fica. muito Hoje, bom. hoje a perca da leitura é exatamente porque a gama é muito grande, você acaba se perdendo. Você entra Sim. numa livraria física, a pessoa não, É. a vendedora não sabe conversar mais sobre Você pergunta um livro livro algum. especial, se Você não for fala, no mas é computador. interessante. Ela fala, é ótimo, É. não sei o que, nem sabe. Primeiro que ela leva 2 horas você já procurando, é porque ela não conhece o livro. Já Então, começa por mas eu isso. trouxe essa questão da leitura do livro, Porque o dos livro. hábitos que eu tenho verificado, assim, que mundialmente estamos todos, assim, ficando iguais. E a gente traz isso para o lado da etiqueta social. Aquele dia estávamos jantando num restaurante, né, à mesa, aí, sem querer, gente, já é natural, colocamos o celular assim, do ladinho, assim. Mas por quê? Até um tempo atrás começamos até a conversar sobre isso. Foi daí que veio, né, essa ideia de fazermos esse tema aqui hoje. Há um tempo atrás, de jeito nenhum, o celular era dentro da bolsa, todo mundo assim. Mas hoje, infelizmente ou felizmente, não dá. Não, Todo eu mundo acho que já se você tem é um outros. profissional que realmente exige que você tenha um celular ao seu lado, uma Sim, média, O médico vai atender emergência, né? Porque é, Uhum. também, se aí você eu não acho atende super emergência, legal. não Agora, precisa. se eu vou sair de casa para encontrar com Beltrano, fulano, não sei o quê, porque eu quero É. Você conversar tem com que dar essas atenção pessoas. a essas E nas pessoas. Você deixa, se você vê que é uma ligação de casa, é desgraça. Aí você tem que É atender. verdade. Se você Para, vê amigo. que é de mãe, é desgraça. É melhor você atender. Agora, o resto, você deixa para depois. O celular foi criado, o celular móvel foi criado exatamente para te dar essa liberdade. De você atender a pessoa Se na hora que quiser. você quiser. Mas o A problema não é tecnologia, né, nem Isabelle, facilitou muito a nossa vida, mas, por outro lado, É, tornou todo mundo mais mal escravo. educado, né? porque antigamente o telefone Exatamente. de linha, você não sabia quem estava te ligando. Depois colocaram aquele bipzinho que aparecia o número, mas você não decorava o número de todo mundo. Então, então, você atendia porque você era obrigado a atender. Senão você não ia saber nem quem te ligou. Agora, hoje em dia, não. As pessoas têm que entender que celular te dá essa possibilidade de você dar o retorno mais tarde. Eu acho que se eu ligo para uma pessoa, se bater 4 vezes a pessoa não me atender, eu já desligo. Porque ela pode estar jantando, ela pode estar em horário ocupado, e ela vai ver registrado. Se ela tiver algum interesse, depois ela com certeza vai me ligar. Então, eu acho, nesse caso que você E se pôs, fosse, não é tão necessário, mas é que as pessoas gostam de estar antenadas nas coisas que acontecem. Não, no Então, estamos consultório eu todos falo muito isso. Hoje, ansiosos, você, na quando chega a verdade. uma festa, algum ambiente social, você já sabe o que está acontecendo. Só você abrir o Instagram, Sim. que a Então, metade da festa. Outra coisa que foi bom você ter falado, que eu vou aproveitar para falar a nível de educação, eu falo para você, para tirar foto e pôr o nome da casa de alguém, se não for ambiente comercial, você tem que perguntar ao dono da casa verdade. se ele te permite a isso. Não, mas É ninguém verdade. pergunta. Ninguém pergunta. pergunta. E coloca em risco, porque toda casa já é bonita. No dia de festa, ela fica mais glamurosa. E hoje, essas redes sociais dão abertura para todo mundo ver. Uhum. Tanto pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. Então, você coloca muitas vezes a intimidade dos Sim. donos da casa. Sim. Eu dou um jantar para 10 pessoas. Eu dou para 10 pessoas, que é para um grupo íntimo. E essas 10 pessoas publicam para mais não sei quantas mil pessoas verem. Primeiro, cria uma situação deselegante para o dono, E é que isso tem que ficar mesmo. justificando. Eu não te convidei porque... Não, eu já falo, não te convidei porque eu não lembrei. Porque a gente já corta o assunto. Porque realmente não lembrei. Eu não sei o que Eu não vou dizer pior, não meu. quis. Então eu digo, não lembrei, desculpe, não lembrei. Ué, porque é uma verdade. Agora, as pessoas que estão na sua casa têm a obrigação de perguntar: eu posso publicar uma foto e dizer que estou aqui? É o que as pessoas não fazem mais. Sim. E causam, criando uma situação super deselegante. E filmam o prato que a pessoa está comendo, o jantar que a pessoa está servindo, o copo que a pessoa está te servindo, alguma coisa, a marca da bebida. Eu sei de pessoas que depois ficam, que não têm conhecimento, você que é uma grande conhecedora de vinhos e de espumante, que depois ficam procurando para saber o preço da bebida Ai, que foi gente, servida. que Isso é um horror. absurdo. E ainda depois comenta. Você viu Ai, aquele espumante que você tomou foi R$50. Ah. Não interessa, foi aquele que te ofereceram gente. com muito carinho. Não é o valor da bebida que vai Não, te com cantar, é a certeza. forma que te é oferecido. Então, isso é outra deselegância Não, que o mundo atual criou.
Essa globalização de tudo, que você tem acesso a tudo. Eu posso não ter uma bolsa de grife, mas eu sei onde compra e quanto custa. Quais que foram lançadas, que não foram lançadas. Você não acha, Isabelle, que tem um excesso, né, de demonstrações públicas, né? Mas você sabia que a Isabelle, que é maravilhosa, sabe de tudo também, ela sabe disso. Hoje as grandes marcas estão se retirando das redes sociais. Por quê? Porque, além de serem copiadas pela China, replicadas pela China, elas estão perdendo a essência a exclusividade, de né? poder Aquela cobrar coisa. o valor absurdo Exatamente. que elas cobram. Você acha que uma bolsa da Hermès de 140 mil reais, ela vale 140 mil? Não vale, gente. Ela vale no máximo 10 mil, e bem pago. Porque a ferragem é banhada a ouro, com metais nobres. Mas, gente, mas fazendo isso tudo, 10 mil está muito bem ganho. Então, você tem que justificar, não mostrando para que as pessoas falsifiquem, você encontra 500 falsificações. O valor Aí, seus 140 mil não valeu nada, gente. exclusividade deixa de Fulano existir. comprou por 500 reais lá Shine Box e comprou e faz o mesmo efeito. Vamos combinar. É lógico que não tem a mesma qualidade, mas essa coisa de moda segue exatamente, você fica apavorado. Outra deselegância é isso. E mentir. Falso, eu sou uma a pessoa imitação. super autêntica. Todos que estão aqui me conhecem. Quando a pessoa me pergunta, isso é o quê? 130 reais comprei não sei aonde. Isso é bonitinho, essa blusa sua é linda. Não compro Lacoste básica verdadeira. Não compro, gente, porque a empregada lava a blusa, ela vira o bicho. Ela fica um T. Então eu compro as falsificadinhas que você compra em São Paulo, assim, a dúzia. E uso muito bem. Não é porque ela Lacoste, não, porque é bonitinha. E tem um jacarezinho que a gente já gosta de uma vida inteira. Mas se a pessoa me pergunta, eu falo, me dá 30 reais que eu compro para você. Mas, você amigo, tem olha só, muita. a elegância, hoje, né? A gente está vendo aí, muitas consultoras de imagem, a elegância ela pode ser construída. Sim. Exatamente. Sabe? Ela pode ser construída. Mas não adianta. É a que vem de dentro, é a que vem da essência. Se a pessoa é uma pessoa elegante, ela pode servir um vinho de 50 reais, pode usar uma Lacoste falsificada, que ela vai estar sempre elegante. Não Até adianta. Ninguém toma o elegante naturalmente. Eu falo que elegância é um estado de alma, gente. Isso sai, verdade, isso flui. Mas eu acredito muito e eu vejo, observo que a questão do imediatismo, né, que é uma tendência da nossa cultura, tudo é para agora, nada pode levar mais do que alguns segundos para você ter. É algo que rompe muito com esse padrão de etiqueta social, porque as pessoas elas não param, não refletem numa atitude, num comportamento que você tem que ter diante de algumas situações. É uma coisa muito interessante que já vem acontecendo algumas estações assim, em relação ao próprio mercado de moda, quando a gente fala sobre as semanas de moda parisiense ou mesmo a milanesa, a inglesa, né, que seriam os 3 eixos aí da moda, Paris, Milão e Londres, você tem um público chinês participativo ativamente, pessoas que são celebridades como digital influencers ou mesmo atores, pessoas de uma visão como a própria música, né, que também tem sido uma forte vertente aí dos chineses, e você vê esse público consumindo moda e sendo a grande tendência do olhar das grandes casas de moda. Nós percebemos claramente a quantidade de eventos que foram feitos em Xangai, né, na China, em Tóquio, no Japão. Então, assim, você tem um olhar de consumo, né, de quem é esse consumidor em potencial, de uma forma muito efêmera, que é a questão do passageiro, porque a moda ela trabalha a partir dessa base, né, da efemeridade do passageiro e desse próprio imediatismo. Ou seja, em contrapartida você tem esse consumidor aí oriental, que é um consumidor que tem regras de códigos de condutas seríssimos de etiqueta social. Então, observe como a moda ainda, ela busca esse elemento da própria etiqueta social. Eles são os maiores consumidores do mundo. Sim. Né? Exatamente. Claro que o olhar do consumo está todo em cima disso, né? Atrair... Até porque eles demoraram muito a ter acesso. Então, a partir do ponto que eles começaram a ter acesso a objetos, a moda, essas coisas, eles se enlouqueceram.
Tanto que hoje você vê um oriental de cabelo louro, gente. Não, Eu é a paixão eu deles. acho um absurdo. Não, e é a Porque eu paixão sonhei a vida deles. inteira ter aquele cabelo É. lindo e preto. Eles É. pintam de louro. É. Eu falo, gente, não combina com o É. estereótipo. E Não são combina. povos que E têm uma são os tradição de... primeiros que estão nas filas dos Isso. grandes desfiles de alta Isso, costura. Eles, exatamente. e de preta-porter também. Nas É lojas isso também, aí. lançamento de coleção. Eles compram, eles são Eles altamente são, consumistas. Demoraram sim. para ter acesso e agora estão e tem o poder de Então, compra, né? O fogo, o Exatamente. poder de fogo, sim, que é muito isso. importante. Então eles compram sem pena. sim. E são pessoas que vêm de tradições, os orientais, eles têm uma cultura Isso aí. totalmente diferente, mas a Uhum. paixão deles mesmo é a nossa. Tanto que quando eles ocidental. passaram... Tanto que eles Você querem não o lembra, comportamento vocês que estudaram deles moda hoje. sabem que quando chegou o pijama, o hábito de dormir de pijama lá, eles andavam na rua de pijama, porque eles gostaram tanto da Não ideia. sabia disso. Se tornou um traje durante um tempo, você via eles andando pela rua de E pijama. depois virou tendência, Aí depois, né? agora, hoje em dia, Hoje em pijama está dia na é moda. tendência. Eu adoro aquela roupinhazinha que você Roupa de tem no mais armário, em seda, 2 né? minutos você arruma e está em algum lugar. O máximo que pode te Verdade. achar é estranho. Mas pelo menos você está arrumadinho. Tem gente que te acha estranho. Aí eu falo, ótimo, tá achando estranho, não compra. Exótico, estranho, exótico. Como o homem usa excêntrico. mule. Isso é uma coisa cultural, inclusive da minha raça. A gente já usa É há verdade. séculos. Eu acho Então eu sou e o italiano já usa há muitos anos. A moda italiana te permite isso. E eu uso mule há muito tempo aqui no Brasil. E era muito engraçado que tinha senhores em filas de padaria, em lugares públicos. Ficava assim, olhando para o meu pé, eu sempre fazia aquela piadinha, "Senhor gostou? O lugar que eu comprei, eu acho que tem seu número. Qual é o número do senhor? Olha, tem todas as cores. Eu vou explicar para o senhor. O mule era um sapato de uso masculino que foi adaptado à moda feminina. Mas o senhor pode estar tranquilo que a sua masculinidade vai estar garantida. intacta. Entendeu? E esses senhores começaram a rir, começaram a brincar. Aí depois teve uns que falavam, mas então me diz, porque você vê que no fundo ele queria que alguém dissesse para ele que ele poderia usar. Mas é isso, amigo. Quando o crítico, a pessoa que repara, a pessoa que fala até mal, ela quer. É isso, ela quer a aprovação. usar, ela quer ter essa coragem de usar, ela quer ter essa coragem de ser, entendeu? E é isso aí. E assim a gente segue. E eu acho que eu fui muito irreverente na minha geração, porque eu usava cabelo comprido, usava calças extravagantérrimas, que eu criava, sempre criei a minha moda. A Faculdade da Cidade, em Ipanema, onde eu estudei, era sempre, não sei se vocês lembram, motivo daquele caderno do Globo, sempre mostrava moda. O que estavam usando, era fotografado na faculdade. E eu, como sempre fui uma pessoa meio pavãozinho, a coisa que mais me irritava, e me irrita até hoje, é chegar em um lugar e não ser notado. Eu volto para casa, tipo assim, me arrumei, me matei. Aí ninguém me viu, gente. Além de baixinho, ninguém me enxerga. Então, sempre gostei disso. Então, eu sempre fui abrir caminho para você usar uma moda mais ousada, mas sempre respeitada. Porque eu nunca recebi uma piada que desmerecesse a minha masculinidade. Até onde vai a minha masculinidade. Nunca tive esse tipo de problema. Se alguém sofreu bullying com isso, eu nunca sofri. Por quê? Porque isso vem, aí entra o comportamental. É a forma que você veste, o extravagante, o diferente, e a forma que você carrega. É a postura, né? A sua postura chega primeiro do que ela. E sua postura que fala por você. Não estou certo, gente? Agora podem falar. Agora você fala um pouquinho mais da história que você estava contando. Do quê? Não, estou falando de Isabelle. Isabelle, conta mais, Isabelle. Vamos. E então, dentro dessa perspectiva histórica da própria etiqueta social, que é algo fabuloso, em se tratando assim da civilização ocidental, que é a nossa grande voga, né, a nossa grande busca como tendência, as cortes elas vão definindo muito bem esses padrões, as italianas inicialmente, depois a própria corte francesa, a corte inglesa, e você vai estabelecendo regras que aparentemente não são tão simples, mas que à medida que essas regras elas vão sendo estabelecidas, você vai culturalmente transmitindo essa ideia. E isso é um facilitador quando você faz uma transmissão de ideia, de etiqueta social. É bom pensar que para nós brasileiros
essa conduta, a própria etiqueta social, ela surge exatamente com a figura do burguês no século XIX, quando então Dom João VI vem morar no Brasil e faz do Brasil, então, a própria visão monárquica, né? E, então, Dom João VI, ele estabelece esse estilo burguês. E há um princípio básico. Os modos são sempre associados ao homem, que é o agir, que é a própria questão de construir, de decisões. Então, a etiqueta social do homem ela é atribuída inicialmente a essas questões. E a mulher é a própria moda, é cuidar do filho, é vestir-se, é calçar-se, é cozinhar. E há uma regra que se estabelece, que todos nós sabemos até hoje, que isso às vezes pode parecer que fere alguns princípios, né? Porque você, na verdade, tem essa questão da liberdade de expressão, que é o próprio recato e pudor, que é uma forma importante e que é a base da etiqueta social, principalmente no que diz respeito à mulher. Recato e pudor, o comportamento diante de uma sociedade, a forma como você vai receber ou ser recebido, a maneira como você vai estabelecer essas regras da própria educação, como bem falou o Alexandre, que é uma palavra assim, chave, né, de ordem para a etiqueta social. Então, nesse período do século XIX, isso chega até nós. Com certeza, é exatamente nesse ponto que eu estava falando. Acontece que hoje as pessoas elas perderam a noção de até onde podem ir a nível de educação. Total. O ato de você, a sua conduta social, cabe você sempre partir do seguinte ponto: a gentileza, a delicadeza e a sutileza, que é muito importante. Você pode fazer tudo e ser tudo na vida desde o minuto que você faça com uma sutileza quase imperceptível. Se você está recebendo, se você está em um grupo de pessoas e você quer passar a sua mensagem, passa de uma forma educada, de uma forma que não seja ostentadora. Existe uma coisa na nossa educação que é muito errada, porque a etiqueta te ensina isso. Você só demonstra poder financeiro entre os seus, no seu grupo íntimo, porque o seu grupo íntimo, normalmente, todos têm o mesmo padrão. Então, se você usar uma joia cara, aquilo não vai agredir absolutamente a ninguém. Agora, quando você está recebendo um grupo enorme dentro da sua casa, isso é ofensivo. Numa época que a fome é uma coisa absurdamente grande, você está ostentando uma joia de um valor absurdo. Isso é uma indelicadeza até para os seus próprios convidados, porque você faz uma festa para seus convidados. Você não faz a festa para você. Quando você quiser fazer uma festa para você manda fazer um jantar maravilhoso, põe tudo que você quer em cima da mesa e dá uma de louco. Comemora sozinho. Agora, do minuto que você recebe em casa, você está recebendo os seus convidados. Então, o seu traje tem que ser o mais discreto, o seu comportamento tem que ser igualitário, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, absolutamente, nem por cargo público, nem por posição social, nem por amizade mais íntima, até pelo contrário, os íntimos já te conhecem, você não precisa nem ter muito tato para recebê-los. Agora, no todo, você tem que tratar todos da mesma forma, porque qualquer um ficaria chateado se um convidado chega e eu dou aquele escândalo. Fulano, que prazer ter você na minha casa. Ué, eu cheguei e a pessoa não falou isso para mim. Será que não existe esse E a prazer? gente vê muito isso, E a gente vê muito isso. E a pessoa ostenta. A pessoa faz da festa um palco para que os convidados sejam a plateia e ela seja a grande atração da noite. E é um grande erro. O gosto. Você escolhe um cardápio pelo gosto dos convidados que você vai receber. Você tem que ter a delicadeza de saber qual tipo e estilo hoje, então, que as pessoas... Tem restrição, tem né? muitas restrições que na minha época não tinha, a gente comia tudo, não tinha nada. Você tem que ter esse tipo de preocupação, porque você está recebendo em sua casa. A festa é você que está organizando. Então, você tem que ter preocupação, tem que ter sempre coisas que agradem a todos os seus convidados. E é o contrário, porque hoje que a gente vê, a pessoa fala, eu mandei fazer esse camarãozinho que minha empregada faz muito bem, porque eu adoro. Então, por que você está recebendo?
Pois é. Quem tem que adorar é quem você recebe. Você tem que esperar o elogio, não se autoelogiar, que é altamente Irritante. indelicado. E ficar contando que o talher veio não sei de onde. É a mesma coisa que eu te receber na minha casa. Esse talher foi da minha avó de prata. Você não é burra, você sabe o que é prata. Essa porcelana não sei de onde, não sei do que. Aí conta aquela história chata que só interessa a ela. E às vezes conta a mesma história várias vezes. E não adianta, você pode estar com uma belíssima porcelana na mesa e à noite ser um fiasco. E você pode estar com um prato, uma porcelana branca, discreta e simples, e à noite ser maravilhosa. O que faz à noite é o encanto que você faz ela acontecer. É esse tipo aquilo de que você falou, né? Que é a leveza de você não ficar sutileza. cansado, né? E você deixar sempre que seu convidado fale, que seu convidado brinque, que seu convidado se divirta e que ele tenha a liberdade de estar feliz em sua casa. É isso. Eu estou aproveitando esse gancho para falar, que era uma coisa que eu queria falar realmente. E também você não pode, de forma alguma, ostentar. A ostentação é a maior falta de noção de qualquer nível de etiqueta e educação nesse país. Mas com a rede social hoje, você percebe, né, Isabelle, que as pessoas querem fazer ostentação o tempo todo, né? Colocar o carro, Você fala, a bebida. roupa, gente, eu não tudo. reconheço nem meu carro. Se eu estiver no estacionamento, eu não sei qual, nem a placa dele. Mas eu estou falando assim, hoje as pessoas chegam, você elogia, alô, você está linda, é de tal lugar. Olha, comprei em tal lugar, não é isso? Você só deve dizer a marca da sua roupa, quanto mais quando ela for muito forte. Se a pessoa insistir muito, aquela pessoa é chata. Mas você comprou onde? Uma pergunta que você também não deve fazer. Principalmente em público. Mas você comprou onde? É da onde? É da onde? Não, você vai falar, você gostou? Que ótimo. Não, você dizer onde você comprou. Eu fico feliz. Agora, tem gente que fala, ai, foi caríssimo, eu estava louca, para te dizer que ela está com o vestido caro. E ela pode estar um cunhude feia e nem combina com o estilo dela. Mas ela acha que é caro, que aquilo lhe faz uma pessoa importante ou mais preciosa. Não é verdade. O que faz é isso, essa sutileza, que essa cultura que você tem, que a Lu tem, de moda, de costumes. Isso é tão bom você conviver com pessoas assim, porque ela tem a arte na alma. Moda é arte, tudo que é ligado à arte te torna um ser humano muito mais sensível. E a sutileza, é o que eu falo, gente, você pode falar tudo na vida, tudo o que você quiser, de uma forma sutil. Você quer, se você tem um amigo chato, gente, isso daqui é uma norminha que eu vou dar para todo mundo, aquele que ostenta pra cacilda. Faça um jantar de lugares marcados na sua casa. Com crustáceos de preferência, porque a pessoa tem que usar uma água de lavanda. Não, amiga. E não beber, né? Porque você tem que avisar, olha, querida, para pôr a mão. Porque a pessoa pode achar que é uma entrada. E com bastante talheres. Você faz aquela pessoa se sentir desse tamanhozinho, porque absolutamente o que ela acha que é elegante passa longe disso. Ela não vai saber lidar, que é uma coisa facílima. É de fora para dentro. Você já coloca os talheres em ordem dos pratos que vão ser servidos. E uma coisa que qualquer pessoa inteligente, em qualquer lugar do mundo, quando você é convidado para um hábito novo, você espera o dono da casa, quem está te recebendo, começar a comer. E você segue. Tem uma história que eu posso contar, que é muito interessante. Porque eu sou muito amigo de Fátima Scarpa. E ela me contou uma vez que a mãe dela tinha mania de receber na fazenda, e eles recebiam o que diz a alta sociedade brasileira, né? As pessoas que vinham do mundo inteiro. E a mãe dela tinha mania de servir uma coisa super simples, sorvete com banana. Desse dia que ela estava recebendo um francês, que era um costureiro muito famoso da época, a empregada da fazenda esqueceu de tirar a casca da banana e serviu o sorvete com a bananinha na casca. O francês, que não tinha o hábito de comer banana, com sorvete, banana cozidinha, ele cortou a banana e foi pegando sorvete. O que educadamente o pai dela, que era um conde, fez. Cortou a banana dele e comeu com casca. Para não deixar o convidado sem graça.
É isso que as pessoas legal, têm que né? entender. E só... Esse é um exemplo assim, que eu dei para as pessoas se posicionarem. Você, para tirar quando você está recebendo, tirar um convidado seu de uma situação que ele pode ficar constrangido, você faz igual, porque as pessoas vão achar que é natural, mesmo que esteja errado. Mas é uma delicadeza. E também uma coisa assim, que eu acho legal falar é que muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que tem relação a mim, eu chamo, às vezes, vou tomar um vinhozinho comigo, mas eu não sei nem tomar vinho. Com medo, às vezes, de aceitar um convite para um jantar, para uma festa, por não saber se comportar. Tem gente que tem assim, essa humildade, né? Eu não vou, porque, meu Deus, eu não vou saber. Mas aí é legal, porque então, aí você fala, eu te ensino. É isso aí. E assim, eu acho que nada... não deixe, gente, não deixe de lugar nenhum, vá. E foi o que a Alexandrine falou, observe. Sentou à mesa, eu não sei me comportar. Ninguém tem obrigação. Lógico, e ninguém é melhor do que ninguém. Aprendeu, né? E a gente sempre tem coisas para aprender, Sim, né? sempre, porque o dia que a gente souber tudo é o dia que a gente vai embora daqui. A gente está aqui nesse mundo para aprender. Então vá, não fique constrangida. Eu não sei tomar o vinho. O que te servir? Toma, procura conhecer, sentir. Vinho é sensorial. Jantar. Qual talher que eu vou usar? Observe, como ele falou. Observe o anfitrião, observe a pessoa que está do seu lado. Tenta fazer igual. E não fique constrangida. Eu errei, eu peguei. Gente, a vida para a gente aproveitar cada minuto, cada oportunidade, cada convite que recebemos. Porque há pouco tempo eu li uma pessoa falando isso. Nunca deixe de ir a uma festa que você for convidada. Mas eu sou uma pessoa muito observadora, nesse sentido, eu também não cobro muito das pessoas, não, porque eu sei que elas não receberam. Eu cobro exatamente das pessoas que se travestizam, que é quase um travesti. Uma pessoa que quer ser fina, forçada, parece um travesti. Sim. Para pegar o talher, faz jeito, para falar, faz jeito, é tudo muito firulado, e você vê que aquilo ela não está fazendo um teatro, né? É um teatro. Aí eu sacaneio, aí eu passo a pessoa aí no fundo da coisa. Assim, agora, uma pessoa que você vê que não teve a oportunidade de conhecer, evidentemente, o que você vai fazer? Salvar. Você dá uma cutucada e fala assim, olha o que eu estou fazendo, faz igual. É isso aí. Se não gostar, a gente conversa em casa. Quando a gente sai aqui, a gente conversa sobre o assunto. Porque muitas vezes uma pessoa te oferece vinho, que você está falando, que é maravilhoso. Eu já tive um relacionamento que tomava vinho de 14, 15 mil reais. Até o dia que eu tentei pagar, a conta não me deixaram. E graças a Deus, Deus foi ouvido todas as preces. Poderia até pagar e me arrepender o resto da minha vida. Não por isso. Mas por 3, 4 garrafas é um absurdo. É um vinho para ser degustado, umazinha, olha. E eu falei aqui, você está pensando que você está me impressionando com esse vinho de 13 mil? Não está, porque eu não entendo de vinho, não é um hábito da minha cultura, eu sou árabe, e eu sempre gostei de bebidas mais fortes do que o próprio vinho. Vinho sempre me deu um certo sono, e destiladas, aliás. Aí eu só falei assim, você está pensando que você está me impressionando com 13 mil? Meu Deus, acabou de jogar o dinheiro fora. Que brave! Esse vinho de 13 mil e um garrafão que eu me habituei a juventude inteira a rachar para tomar, é a mesma coisa. Porque eu não sou um grande conhecedor de vinho. Acabou com a pessoa, gente. Não, o vinho, hoje eu sou mais adepto de vinho, porque eu acho que virou moda. Então, eu estou começando a me interessar pelo vinho. Mas eu não me interessava, eu não sou italiano, não sou português. E o vinho que eu gosto é o vinho verde português, que ninguém gosta. Eu não arranjo uma companhia que eu falo, vamos tomar um vinho verde? Vamos tomar um vinho verde, Alexandre. A pessoa voa, não? Eu odeio. Vamos tomar depois. Eu falei, eu acho que não é meu caminho, vou voltar para o destilado que está ótimo. Porque ninguém toma vinho verde, gente. E é o que eu gosto. É muito engraçado, isso é muito pessoal, é isso que eu falo. Mas quando você falou isso, eu não faço isso. Eu não acho que as pessoas não têm obrigação, até as pessoas que agora passam a ter um acesso financeiro a coisas melhores, que ela conheça tudo a nível de elegância. Eu só comentei agora, porque realmente é uma coisa que às vezes mas acontece. As pessoas, isso você tem que ser feliz em todas as formas. Eu sou engraçadíssima, eu falo mesmo, não sei, não conheço, não comi. Gente, alguém gosta de caviar? Só meu marido. Júlio é apaixonado. Então eu acredito que é Júlio. Porque é 1 milhão, entre 1 milhão. Nós não somos russos, não tomamos vodka. Minha filha, depois da terceira vodka, você come até tijolo. Não precisa nem ser caviar.
Você come um tijolinho nenhuma boa, depois de uma vodka. Ele é engraçadíssimo, né, Isabelle? Você É não uma come, figura. Isabelle? Ué, então, Não, caviar não gosto de caviar. Não gosta, Eu não é? também não. Então, mas depois Mas da quinta juro, gosto. vodka, dose de vodka, você vai comer caviar e vai dizer, é ótimo, você nem sabe o que você está comendo. Então, aí a pessoa fala, ai, eu amo caviar, não sabe nem servir o caviar. Não, Primeiro que o caviar tem que ser temperado para ser servido, não é abrir, tirar da embalagem e jogar o caviar no pote. E caviar é servido em um pote com gelo, com caviar no meio, porque ele tem que ser gelado, são ovos. Agora, nada além de ovos. Aí, tem as ovas que são douradas e o caviar neutro. Agora, o gosto é uma competição de qual é pior. Agora a pessoa pode dizer, nossa, vamos tomar champanhe com caviar, o que te obriga a gostar. Eu sou super autêntico e falo, detesto caviar. Eu também falo. Eu não gasto dinheiro comigo. Eu por isso falo, que eu não como. gosto, mas Não juro que eu gosto. gosto. Até te acompanho no espumante, mas no champanhe, mas no caviar não. Então são esses mitos que se criam, É verdade. que as pessoas entram, que não são verdade. De ninguém Até tem uma gosta. história, Faz Isabelle, parte. O que você acha hoje assim que chama mais atenção, assim, o que você acha assim mais imprudente, né, que as pessoas têm feito no convívio social? Eu acredito que ouvir, né? O ouvir é algo assim de uma etiqueta social maravilhosa. Você saber ouvir as pessoas, você parar, você se colocar no lugar do outro. Não é um clichê, é uma verdade. Perfeito. E quando você ouve o outro, você escuta, né? Faz essa escuta do que o outro está falando, você consegue se colocar no lugar dele e você consegue dar diretrizes para aquela ocasião. Seja na moda, seja na literatura, seja nas artes, seja diante da gastronomia, seja diante da apreciação de um vinho, ou mesmo de degustar algo diferente daquilo que você conhece, né? Que não seja um vinho, mas qualquer outra bebida. Eu acredito muito que a escuta ela é a chave de todo o sucesso da etiqueta social, porque a escuta ela promove o conhecimento. Quando você ouve, você se permite conhecer. Você ouve a história de alguém, você vai à casa de uma pessoa e às vezes ela tem um pouco para te oferecer, mas ela tem uma história sensacional, que é muito mais do que um belo prato ou um vinho, o último vinho do momento, um exemplo, né? Então eu acredito muito que essa forma expressiva de ouvir, de escutar e de sentir e de se colocar diante do outro é a maior de todas as regras e condutas, né, de códigos sociais. E claro que a moda ela está dentro disso o tempo todo, porque se você vai a algum lugar, você está vestido para ir àquele lugar, né? E por isso que moda ela caminha o tempo todo com todos os argumentos que existem, são possíveis dentro de uma sociedade. Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei muito de Jane Austen, essa escritora fantástica do final do século XVIII e XIX, que fala sobre a aristocracia inglesa e faz uma crítica àquela sociedade, né? Persuasão, Razão e Sensibilidade, são filmes através de adaptações dos livros de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que falam exatamente sobre tudo isso que nós estamos aqui dividindo, compartilhando. Mas foi ótimo. Perfeito. Nosso tempo está acabando, né? E eu gostaria de agradecer a vocês. Você deixa uma mensagem final, Isabelle? Que a gente possa escutar as pessoas, se colocar no lugar do outro. Realmente. Perfeito. Obrigada, Isabelle. Obrigada a vocês. Eu quero falar mais com você. Isabelle, Vamos marcar, porque olha, foi muito pouco tempo. Mas eu prometo falar menos. Alexandre, eu você falei especial. pouquinho, eu tô tentando aqui ficar na elegância, deixar todo mundo falando. Não, Isabelle foi minha professora na faculdade de moda e sempre foi um prazer muito grande ouvi-la. As aulas dela, para mim, muito elegante. É a parte da moda que eu realmente mais gosto, que é a parte da história, né, da filosofia, da comunicação. A parte prática eu sempre fui muito fraca, mas realmente as aulas dela inesquecíveis. Um grande prazer revê-la. Obrigada. Um beijo. Igualmente. Obrigada a vocês. Obrigada, doutora Ana.
Obrigada pela Mas foi oportunidade. ótimo. Nossa, vamos marcar de novo. Ah, Lu, eu uma adorei. mensagem Vamos final. Foi o que eu falei. Viver, não deixem de aproveitar cada momento da vida, cada oportunidade. Escutem as pessoas com carinho, né? Porque a gente não sabe o que o outro está passando. Né? Exatamente. É muito fácil a gente achar que é tudo lindo, principalmente vida de Instagram, Exatamente. mas não é. Não Muito é. E é cor-de-rosa. isso, viver a vida, sempre gratidão e aproveitando mesmo. Isso aí. Perfeito. Obrigada. Nada. E aí, Alexandre? Como eu falei naquele dia que a gente saiu, hoje eu tenho uma campanha do Faça-se lembrar como um abraço. Porque o abraço é o momento mais íntimo que você tem com outra pessoa. É quando o seu coração fica automaticamente em contato com outros dois, batendo ao mesmo tempo. Então, minha mensagem é essa: faça-se lembrar como um abraço. Sigamos em frente. Conexão, né? Lindo. Então, gente, de tudo isso a gente conclui, né, que ser chique é ser civilizado, né? É observar o outro, dar atenção para o outro, né? Ouvir o outro, porque as pessoas querem ser ouvidas. Mais uma questão de pele aí, finalizando. Foi um prazer ter esses convidados Nossa. especiais. E eu espero que vocês participem, deixando os comentários, sugerindo temas que não são só relacionados à saúde, pode ser curiosidades, né? A gente está em todas as plataformas. Quem não tiver tempo de assistir no YouTube, né? Mas tem também no Spotify, então você pode estar na academia escutando a gente. E deixa aí sugestão, porque vai ser muito interessante ouvir um pouquinho de vocês. Tá? Até o próximo episódio e um beijo.